Capítulo 13 ele é dividido em duas partes, né? Na primeira parte nós falamos sobre João Batista, que foi aquilo que nós já expomos durante essas últimas semanas, e depois se fala a respeito do batismo de Jesus. E aí nós estamos entrando então nesse período, né, onde nós vamos falar sobre o batismo de Jesus, que é no finalzinho lá do capítulo 3. Convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado com ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, o que nós acabamos de ler, só de uma forma geral, né? Nós estamos vendo então a respeito do batismo de Jesus. Nós vemos que Jesus ele vai até João Batista e ele vai com a intenção de ser batizado. E nós vemos um conflito aí que João ele tem, né, em se deixar batizar Jesus, né? Então ele tem ali um conflito dizendo: não, eu que careço ser batizado por ti, e tu vem até mim, sou eu que preciso, né? E aí Jesus fala para ele que assim deveria ser feito, porque era necessário cumprir toda a justiça. E aí Jesus é batizado, e nós temos aí no batismo de Jesus o céu se abrindo, uma voz descendo dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, né? E o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Então esse é o contexto geral daquilo que a gente acabou de ler. E aí nós vamos nos pormenores, né, como sempre, perceber então o que nós podemos ver além disso nesse texto, né, se aprofundar um pouquinho a respeito disso. Então eu não sei se os irmãos estão conseguindo enxergar por conta do sol, né, mas o texto sobre o batismo de Jesus, esse episódio, né, que nos fala sobre o batismo de Jesus, ele está em todos os evangelhos sinóticos, tá? E também em João, né? Então todos os evangelhos sinóticos e também em João. Então ele é um fato muito importante para nós. A narração, né, do batismo de Jesus é muito importante e está narrado em todos os evangelhos. Nós vemos aqui em Mateus capítulo 3, que é o texto que nós estamos lendo. Nós vemos em Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Nós vemos em Lucas capítulo 3, do versículo 21 e 22. E também nós vemos em João capítulo 1, do versículo 32 ao 34. Depois nós vamos ler esse de João mais para frente, porque é quando nós temos também o próprio testemunho de João. Então ali no Evangelho de João, na realidade, nós temos o que João Batista fala sobre o batismo, né? Temos ali o testemunho dele. Mas ele é narrado, então, esse episódio em todos os evangelhos. E ele é de extrema importância para nós. Então, aí eu queria começar a ler com vocês, versículo por versículo, que diz assim lá no versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Aí uma coisa que é importante a gente ter em mente, né, que tem aqui no texto, que Jesus foi até João. Ele estava indo até João, e a gente vai ver o porquê que isso é importante. E depois nós vemos que ele foi com uma intenção. Então lá no versículo 13 é muito claro que ele foi para ser batizado por ele. Então havia uma intencionalidade. Ele foi com o objetivo de ser batizado. E depois nós vemos lá no versículo 14, mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? E aí o que nós temos nesse versículo? Nós temos essa questão agora desse conflito de João, tá? E Mateus é o único que narra esse conflito que João tem. Mas é importante a gente ver aqui, novamente, sendo destacado a humildade de João. Enquanto nós estávamos falando, né, nos outros versículos de João capítulo 3, nós vimos isso. Nós vimos sobre João, né, sobre João Batista, e a gente viu que ele entendia quem ele era.
Ele entendia que o Senhor era superior a ele, que ele veio para abrir o caminho para alguém que era mais importante do que ele, alguém que ele não era digno nem de levar as sandálias. Então, quando nós falamos sobre os outros versículos, nós vimos a respeito disso. Nós vimos que ele sabia quem ele era, que ele entendia a supremacia de Cristo. E novamente aqui, nós vemos então Jesus indo até João, e João se deparando, né, com essa cena agora do Messias vindo até ele ser batizado. E aí ele se opõe contra isso, ele diz, não, eu que preciso ser batizado por ti. E aí nós temos aqui um destaque novamente da humildade dele, do entendimento dele de que ele era menor que o Senhor. Né, e de que o Senhor, ele precisava era do que o Senhor tinha. Né, e Charles Spurgeon, quando ele fala sobre esse texto, ele diz que o que se deve ver aqui não é como se ele estivesse recusando um dever, como se ele estivesse fugindo de uma responsabilidade, como se ele estivesse fugindo de um dever. Não, mas sim de que ele estava recusando uma honra. Ele entendia que privilégio era ele batizar Jesus. E que fora de ordem isso parecia ser. Então aqui deve ser visto não como um fugir de um dever, né? Mas sim como uma recusa de uma honra. Ele entender que aquilo ali era fora de ordem, né? Onde se destaca justamente a consciência dele de quem ele era e de quem era Jesus, né? E aí depois nós temos a seguinte questão, que Jesus fala, porém respondendo disse-lhe, deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E aí a gente tem uma questão que pode surgir até mesmo para nós, né? Hoje, no nosso tempo, alguma pergunta que nós podemos nos fazer. Por que Jesus precisou se batizar? Nós vimos que o batismo de João, ele era um batismo para o arrependimento. Tanto que a mensagem dele é, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E já, então o batismo de João, ele era diferente do batismo de Jesus. Ele era um batismo que chamava para o arrependimento. E aí a gente pode parar e pensar assim, poxa, se a gente viu, né, na exposição do texto, que o convite de João era para um arrependimento. E aí a gente trabalhou também sobre o que significa o arrependimento, sobre deixar o pecado, sobre se apegar a Deus, sobre voltar para o Senhor, sobre se apegar ao Senhor. Então, o que isso significa? Por que Jesus precisava ser batizado? Se a gente parar para pensar, o batismo de João não era para o arrependimento? O batismo de João não era um chamado para voltar a Deus? Não era um chamado para os pecadores? Eles não iam lá e confessavam os seus pecados e eram por ele batizado? Então, por que a gente vê Jesus sendo batizado? Né? Então, isso às vezes é um conflito e até mesmo uma pergunta, né, do nosso tempo, que as pessoas ao lerem a Bíblia param e pensam, mas por que Jesus precisou ser batizado? E essa é uma base do nosso evangelho. Né? Essa é a base do evangelho. A gente tem o entendimento de que Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, porque ele não teve pecado. Então, se ele não teve pecado, se ele foi o sacrifício perfeito, se ele foi santo em todo o tempo, então por que ele precisava ser batizado, se o batismo de João era um batismo para o arrependimento? Por que isso precisou ser feito? E aí nós temos no próprio texto a resposta para isso. Porque João, então, ele está tendo esse conflito de não batizar Jesus, de entender que Jesus é que precisava batizar ele. E aí ele chega e Jesus responde para ele assim, Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Então, por que Jesus precisava ser batizado? Porque convinha que ele cumprisse toda a justiça. O que isso significa? Né? Aí a gente vai ler até alguns comentários que eu trouxe, para a gente poder entender melhor com os comentaristas mesmos, falando a respeito disso, né? Mas de forma geral, só para a gente entender esse conceito, nós somos pecadores, e nós não conseguiríamos nos salvar.
né? Nós não conseguiríamos, não importa o quanto nós tentemos ser perfeitos, não importa o quanto nós sejamos autocríticos, cada vez que nós tentamos ser perfeitos, nós nos damos conta da nossa natureza pecaminosa, porque nós somos pecadores. Nós não poderíamos nos achegar a Deus. Então, nós precisávamos do sacrifício perfeito. E Cristo foi o sacrifício perfeito. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. E Ele se fez pecado em nosso lugar. A Bíblia diz que Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele levou os nossos pecados. Então, diferente das outras pessoas que iam até João e que estavam se batizando e confessando os seus pecados pessoais, Jesus, ele se batizava ali de outra forma. Ele estava se batizando ali porque ele se identificou conosco. Porque era necessário que ele cumprisse toda a justiça. Era necessário que ele cumprisse aquilo que precisava ser cumprido. Então, na identificação dele conosco, ele precisava ser batizado. E aí eu trouxe alguns comentários para a gente entender melhor. Se puder passar para nós, por favor. Eita, eu vou ler aqui, eu acho. Porque ali está pequenininho e aqui está muita luz. Eu vou ler aqui para vocês, irmãos, só um momento. Então, esse comentário que eu vou estar lendo para vocês é um comentário do Hernandes Dias Lopes, tá? Dentro do comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes a respeito de Mateus, sobre esse texto. Ele diz assim: diante do conflito de João, Jesus explica que a razão dele estar se submetendo a batismo é porque estava se identificando com o povo, a quem ele veio salvar. Então, está ligado a uma identificação com o povo. Ao identificar-se com o povo, ele assumiu o seu lugar. Ele levou sobre si o seu pecado, sofreu em si mesmo a ira de Deus e o duro golpe da lei. Foi para cumprir as demandas da justiça que Jesus foi batizado. Com isto, é claro que Jesus foi batizado por um motivo diferente dos demais que vieram ao batismo. Aqueles foram batizados porque pessoalmente haviam pecado contra Deus. Então, os outros que iam lá, é porque eles pessoalmente tinham pecados contra Deus. Mas Jesus, ele estava se batizando de uma forma diferente. Então, estavam debaixo da ira de Deus e precisavam demonstrar arrependimento antes de receber remissão de pecado. Jesus, contudo, foi batizado não por pecados pessoais, porque não os tinha, nem mesmo porque precisava receber o perdão de Deus, uma vez que ele era o deleite do Pai. Ele foi batizado porque se fez um com o seu povo, a quem veio salvar. Foi batizado porque o pecado do seu povo estava sobre ele. Então, para cumprir a justiça, ele recebeu o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Se puder passar, tem mais outros dois comentários, que um é do Norman, que diz assim: Jesus considerava como essencial que ele se identificasse com esses pecadores e fosse tratado como se fosse um deles. Assim, fazendo, ele ilustrou o fato de que ele tinha vindo para salvar seu povo dos pecados. E Heineken, ele escreve, é um nome alemão, então não sei, a pronúncia não sei se está certa, tá? Mas ele diz assim: por que Jesus deixou se batizar? Não por causa de si próprio, ele não precisava deixar-se batizar. Ele submeteu-se ao batismo não somente como uma cerimônia, ou para nos dar o exemplo, a saber, de que também precisamos deixar-nos batizar. Jesus sabia que precisava realizar e construir o que o batismo representa. Por isso responde ao Batista, ao João Batista: convém cumprir toda a justiça. Ele sabe que o caminho da decisão redentora de Deus passa pela vicariedade, essa troca do lugar, ele assumindo o nosso lugar. Por isso, ele desce a mesma água com pecadores, ele iguala-se a eles. Então, só para a gente não ficar nas minhas palavras aqui, trazer esses comentaristas, o que se entende aqui? Por que Jesus precisava ser batizado? Mesmo ele não tendo pecados, mesmo ele não precisando do perdão de Deus, mesmo sendo ele o aprazo de Deus, o agrado de Deus, por que ele precisava ser batizado? Porque ele precisava cumprir toda a justiça. Ele se identifica conosco. Ele não está ali sendo batizado por pecados pessoais, mas porque ele assume o nosso lugar. Tá? Então, ele não precisava morrer.
ele não precisava ser batizado. Ele não precisava passar pelo sofrimento. Ele fez isso porque ele nos amou, porque ele se identificou com o seu povo. E aí a gente tem um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, 21, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Então essa é uma das bases do Evangelho. Ele não conheceu o pecado. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então ele não tinha pecado. Ele não teve pecado, mas ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldito por nós. Ele assumiu o nosso lugar, né? Ele morreu numa cruz por causa dos nossos pecados, né? Ele disse aquela frase: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? E nesse momento, né, a gente tem até alguns pregadores dizendo: é porque Deus não suportou olhar para Jesus. Mas ali não tem a ver porque o pai não conseguiu ver o filho, né? Porque isso doía demais para ele. Não, ele estava vivendo a consequência do pecado, a ira de Deus. Ele viveu não só uma morte em nosso lugar, ele se fez pecado em nosso lugar. Então ele se identificou conosco, ele assumiu o nosso lugar. E quando ele assume o nosso lugar, ele precisa cumprir toda a justiça, ele se identifica conosco. Então ele não foi batizado por pecados pessoais, mas porque ele se identifica com o seu povo. Amém? Deu para entender, irmãos? Amém? Então ele não precisava isso, né? Mas ele fez por nós. E aí depois nós temos também algumas coisas que é importante a gente ressaltar a respeito do batismo, né, que isso os estudiosos destacam duas coisas sobre esse episódio, que ele validava ali o ministério de João Batista. Então o fato de Jesus ter ido a ele, né, ter ido até João, e a gente viu ali no versículo 13, que ele vai até João, nisso é validado o ministério de João. É como se Jesus estivesse de fato ali, né, estava validando o ministério de João. Estudiosos destacam isso também. Nesse batismo aqui, nós temos isso, né, nós temos ele validando o ministério de João, ele indo até João. E também nós temos aqui, né, marcado o início da vida pública de Jesus. Nós temos marcado a inauguração da sua vida pública. E tanto a parte ali agora dos próximos versículos que nós vamos ver, que desce sobre ele, né, o Espírito de Deus desce como pomba vindo sobre ele, e a voz que diz: este é meu filho amado em quem me comprazo, tanto um quanto o outro, tanto a questão da descida do Espírito, né, sobre ele, como a questão da voz dizendo: este é meu filho, essas duas coisas, elas estão então envolvidas, relacionadas com o seu ministério público sendo inaugurado, né? Então estava ali sendo inaugurado o ministério público de Jesus, e também ali isso está ligado a um reconhecimento de quem ele era. Aí eu quero ler esses versículos e falar um pouquinho disso com vocês. Então lá no versículo 16 diz assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então agora, aqui, né, nós temos duas coisas que se destacam, né, os céus abrindo, o Espírito descendo, e nós temos uma voz que diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essas duas coisas, elas estão ligadas ao reconhecimento de quem ele era. Aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João, naquele texto que a gente falou no início da nossa aula. Então a gente vê aqui em João capítulo 1, versículo 33, que diz assim, João, aí gente, lembra que eu falei lá no início que todos os evangelhos sinóticos falam sobre o batismo de Jesus. E o evangelho de João também fala. Só que quando nós estamos lendo João, nós estamos lendo o testemunho de João Batista. Então se a gente voltar um pouquinho nos textos, a gente vai ver que João Batista está dizendo. Tá, isso aqui que a gente está lendo é a narrativa, vamos dizer assim, daquilo que João Batista estava contando. O testemunho de João Batista. E ele fala assim: e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que
que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, essa questão da descida do Espírito Santo também foi um sinal que foi dito para João Batista. Então, foi dito para João Batista que aquele que batiza com o Espírito Santo, o Messias, o enviado, aquele que era o ungido, né, quando ele batizasse, desceria sobre ele o Espírito Santo. Né, aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Então, essa questão, por que a gente diz que está ligado a um reconhecimento de quem ele era? A questão da descida do Espírito. Está ligado porque foi um sinal que foi dado para João. Foi dado para João Batista dizendo assim, olha, aquele que tu vires descer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tá? E aí algumas pessoas até me perguntam sobre esse texto, tipo, mas João está dizendo que não conhecia ele. Como assim João não conhecia? Então, assim, não significa que João não sabia quem Jesus era, tá? Mas estava falando sobre um conhecer do reconhecimento. Porque a gente vai ver até no texto de João mesmo, nos versículos que antecedem, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, antes mesmo dele ser batizado. Então a gente vai ver que até esse conflito que a gente vê no texto, não eu que careço ser batizado por ti. Ele já reconhecia Jesus como Messias, mas agora ele está tendo ali visível algo que foi dito para ele. Tá? Por isso também que Charles Spurgeon explica que nós não devemos ver como uma questão de que ele não queria, no sentido de evitando um dever, mas que ele estava entendendo a honra que isso representava. Tá? Então, a gente vê aqui a descida do Espírito como também, vamos dizer assim, sendo cumprido o sinal que tinha sido dito para João Batista. Tá? E, além disso, também é colocada essa descida do Espírito como uma instrumentalização pública da atividade que Jesus agora em diante iria realizar. E sobre a voz, nós também temos esse reconhecimento. Aí, se puder voltar para o slide, Dário, por favor. A gente vai ver que também tem esse reconhecimento. Primeiro, é muito claro, porque o que ele fala? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, a voz do pai ali dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Mas a respeito dessa frase, nós também temos alguns pormenores, tá? Infelizmente não está dando para ler, irmãos? Mas a gente tem 3 questões aí, que eu queria pontuar também a respeito dessa frase. Primeiro, tá? Eu vou ler o que estaria ali no slide. Aqui Deus refere-se a Jesus como meu filho. O filho de Deus, daqui é introduzido de uma forma implícita, mas usado imediatamente no capítulo seguinte. Mas ele está dizendo, meu filho. Tá? E muitos estudiosos, se alguém puder abrir para nós, Salmos capítulo 2, versículo 7. Muitos estudiosos entendem que está ligado, esse meu filho, está ligado a Salmos, capítulo 2, versículo 7, que é um salmo davídico e um salmo messiânico. Então, muitos estudiosos entendem que essa questão do meu filho, ele está ligado, a Salmos, capítulo 2, versículo 7, que é um salmo davídico. E também um salmo messiânico. Apesar de lá no século I, ele não ter sido ainda considerado messiânico, essa ligação do fato de... lembra que a gente falou que lá no início, quando a gente estava falando da genealogia de Jesus, que a gente falou que eles esperavam um Messias que era ligado a Abraão, e esperavam um Messias que era ligado a Davi. Então, nós temos outros textos também que nos dão essa ligação de que o filho de Davi seria o filho de Deus, seria o Messias. E aí, só para citar, 2 Samuel capítulo 7, versículo 13 e 14, e Salmos 89, versículo 26 a 29. Então, ali é ele fazendo uma ligação a Davi também. Tá? Além disso... a questão, e aí se alguém puder abrir para nós também, Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Estou indo muito rápido, irmãos? Está dando para entender? Eu sei que eu falo rápido, mas na semana passada eu estava meio doente.
Aí teve gente que gostou porque eu falei devagar. Entendeu? Teve gente que gostou porque eu desacelerei. Mas é costume, vocês sabem que eu falo muito rápido, mas se eu estiver indo muito rápido, vocês façam assim, ó. Porque é uma EBD, tá, irmãos? Então, vocês podem perguntar, podem participar em qualquer momento. Então, qualquer coisa, vocês façam assim. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Exatamente. Então, o que acontece? Tá? O que os estudiosos entendem também é que esse em quem me comprazo está ligado com o servo sofredor. Então, lá em Isaías 42, que foi o texto que foi lido, nós temos essa descrição do servo sofredor. Como que era o servo sofredor? Em quem eu me comprazo, né? Uma descrição ali. E a questão do servo sofredor, ela é uma série. Tá? Que ela entra no seu ápice ali, no seu ponto alto em Isaías 53, né? Que é o texto que nós sempre falamos na Páscoa, o texto que nós sempre falamos quando nós falamos sobre a morte de Jesus, né? Então a gente tem essa questão, ele tomou sobre si as nossas dores, né? Ele levou o cativo, né? Então a gente tem toda essa questão de Isaías 53, que é o ápice do servo sofredor. Mas lá em Isaías 42, que é esse texto, nós já estamos falando sobre o servo sofredor. É uma série que entra no seu ápice em Isaías. Mas uma das descrições do servo sofredor é justamente essa, né, de que ele é em quem eu me comprazo. Então, o que as pessoas entendem também, o que os estudiosos entendem, é que essa frase, não apenas Deus estava falando, o Pai estava falando, este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Ela era muito mais do que isso. Ela estaria ligando a Salmos, capítulo 2, né? Estaria ligando a uma questão de estar anunciando de que ele era o Messias, de que ele era o filho de Davi. Também estava ligado ao servo sofredor, o que confirma a nossa interpretação lá do versículo 15. Né? Qual foi a nossa interpretação do versículo 15? De que ele precisou ser batizado porque ele estava assumindo o nosso lugar. Então, essa frase que ele está falando, tu és o meu filho amado em quem eu me comprazo, está ligando ao servo sofredor lá de Isaías. Então, está dizendo para ele é aquele que vai morrer. Desde a inauguração pública do seu ministério, desde o seu batismo, essa frase não apenas reconhecia ele como Messias, mas também apontava que ele tinha um caminho de morte, né? Morte de cruz. De que ele estava se identificando conosco, de que ele sofreria em nosso lugar, de que ele estava assumindo o nosso lugar. Então, também está ligado, né, ao servo sofredor. Então, já no início do seu ministério, estava apontando para o final, né, da sua vida nessa terra, que seria morte de cruz. Tá? E aí depois nós temos também, infelizmente não está aparecendo aí, mas a palavra agapetos. Tá? Então, quando ele fala assim, Jesus é o filho amado, né, a palavra que é utilizada ali é o agapeto, que é um termo que pode representar não só afeição. Então, a gente já falou também aqui na igreja, né, sobre os tipos de amor que nós vemos no grego, o amor ágape, o amor filéu. Né? Então, quando a gente fala sobre o amor filéu, é o amor de amigo. Né? Quando a gente fala sobre o amor ágape, é um amor incondicional. A gente já falou muito sobre isso aí, só abrindo um parênteses aqui, né? Quando a gente vê, por exemplo, Jesus falando com Pedro, depois dele ser negado. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece pela terceira vez, quando ele pergunta. E ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. Por quê? Porque ali está usado palavras no grego diferentes, que a gente traduz tudo para amor. Mas no original, não é tudo eu te amo. Hoje a gente fala, né, eu amo meu marido. E ao mesmo tempo eu estou dizendo, eu amo chocolate. Mas eu não amo chocolate na mesma intensidade que eu amo meu marido. Ah, eu amo os irmãos. Ah, eu amo cachorro. Ah, eu amo não sei o quê. A gente usa no português o eu amo para tudo. Mas no grego, não. Tinha o amor filéu, o amor ágape, o amor eros. E cada um representava um tipo de amor. Então, quando Jesus está perguntando para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele está perguntando, Pedro, tu me ágape? Só que a resposta de Pedro não era, Senhor, eu te ágape. Pedro, tu me ama incondicionalmente?
a resposta dele não era essa. A resposta dele era: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Eu não consegui ficar lá e não te negar. Aquilo foi um choque para Pedro, para ter uma consciência do tipo de amor que ele tinha. Senhor, tu sabes que eu não te amo desse jeito. E Jesus, mesmo assim, com a sua graça, responde: apacenta minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me ágape? Senhor, tu sabes que eu apenas te filéu. E na terceira vez, Jesus muda a pergunta. Jesus pergunta: Pedro, tu apenas me filéu? E aí Pedro se entristece, porque ele mudou a maneira de perguntar. E aí Pedro reconhece: Senhor, tu sabes, eu te amo apenas como um amigo. O Senhor ainda não é o meu Deus. Né? Então, aquele momento foi um choque. Então, essa questão foi um momento onde nós temos aquele encontro com a graça, né? Tanto que a gente vê Jesus dizendo para ele: Pedro, quando tu te converterdes... Então, Pedro andava com Jesus, mas ele ainda não tinha entendido o quão miserável ele era. Né? Então, ali foi esse start, né, vamos dizer assim, de ele ter percebido, tipo, eu amo o Senhor desse jeito. Eu não ágape o Senhor. Então, a palavra ágape, ela tem uma profundidade. O ágape, ele tem uma profundidade. Né? E aqui, quando ele fala Jesus é meu filho amado, ele está usando, né, uma palavra que tem essa origem. Ele é meu filho agapetos. Né? Então, esse termo, além de representar afeição, ele também pode representar eleição, tá? Isso dentro do comentário do Carson, ele explica, reforçado pelo tempo aorístico, ou seja, um tempo sem limite, um tempo indefinido, né? Que segue sugerindo uma eleição pré-temporal. Então ele está dizendo não somente este é meu filho amado, este é meu filho escolhido num tempo que é além do tempo. Este é meu filho escolhido. Este é, além de ser algo de trazer afeição, traz também uma ideia de eleição nesse tempo sem limites. Né? Então, uma eleição pré-temporal do Messias. Tá? E aí eu trouxe bastante comentários hoje, irmãos, para não ficar só na minha palavra. Mas aí eu trouxe um comentário porque eu acho que fecha tão bem. E às vezes a gente tenta falar, né, exatamente como está nos comentários e não fica desse jeito. Então eu acho que vai agregar no estudo aqui, trazer o que o Carson fala sobre isso. Sobre essa questão do Espírito descendo, da voz falando a respeito, né, de Jesus. Então diz assim, essas coisas estão ligadas em uma única declaração, no início do seu ministério público. Então, só em uma declaração, lá no início do ministério público de Jesus, que a gente vê então que o batismo, ele é esse marco, a inauguração do ministério público de Jesus. Tá? É a inauguração do ministério público dele. Então, lá no início mesmo do ministério público de Jesus, seu pai apresentou. Então, o pai estava apresentando quem ele era. De maneira velada, como simultaneamente o Messias davídico. Então, simultaneamente, apenas com essa declaração, com uma única declaração, ele estava dizendo para ele que ele era o Messias davídico, o Filho de Deus, o representante do povo e o servo sofredor. Então, Mateus já introduziu todos esses temas aqui, nessa única declaração. Na verdade, ele definitivamente, aí depois ele diz, né, cita em Isaías 42, cita 42, 1, 4, em Mateus 12, 18, 21, que uma hora a gente vai chegar lá para a gente poder falar sobre, que termina com a afirmação já deixada clara, que as nações confiarão nesse servo. A expressão Filho de Deus tem associações particularmente ricas. A descida do Espírito Santo no versículo 16 precisa ser entendida à luz do versículo 17. Então, um ligado ao outro. O Espírito é derramado sobre o servo sofredor, sobre o servo. Em Isaías 42, 1, 4, passagem a qual o versículo 17 alude. Esse derramamento não muda a condição de Jesus. Ele era filho antes disso. Ele não se tornou filho ali. Ele era filho antes disso. Nem concede a ele novos direitos. Antes, o derramamento identifica-o como o servo e o filho prometido e marca o início do ministério público e sua confrontação direta com Satanás, que nós vamos ver no capítulo 4, o alvorecer da era messiânica. Então, nós vemos aqui, como diz Spurgeon, né, um rei sendo anunciado
e ungido. Então, só para a gente entender, né, essa questão, aqui numa única declaração, nós temos então ele sendo apresentado pelo Pai como Messias, né, como filho de Davi, como filho de Deus, como servo sofredor, sobre como é que o servo sofredor, de que ele morreria em nosso lugar. Então, já no início do seu ministério, é marcado a respeito disso. Ele era o verbo que andava com Deus e o verbo que era Deus, né? E aí nós vamos entrar justamente, né, pegando esse gancho da irmã, nós vamos entrar justamente no que a irmã Lucinha também falou sobre esse texto. E aí eu quero terminar, nós estamos terminando, irmãos, que coisa boa, né? Nós estamos terminando o capítulo 3, aonde nós vimos então sobre João Batista, vimos sobre o batismo de Jesus, lemos todo o texto, né? Nós lemos do versículo 3 até o versículo 17. Só que para terminar ainda esse capítulo, eu queria justamente falar sobre a Trindade. Terminar falando um pouquinho sobre a Trindade, sobre esse capítulo. E não tem como deixar de falar, porque esse texto é um dos mais utilizados para falar a respeito da Trindade. Sempre quando se fala sobre a Trindade, né, eles colocam esse texto junto. Por quê? Aí pode passar para nós, por favor, Dário, mais uma. Pode passar mais uma. Por que ele fala, sempre se fala a respeito da Trindade? Porque o que nós acreditamos? O que é a Trindade? Né? A Trindade, ela vem da triunidade. Então, o que nós cristãos entendemos? Nós entendemos que Deus é um só, com 3 pessoas distintas. Então, nós temos 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Mas eles é um Deus só. Não é o Pai Deus, o Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é cada um sendo um Deus. Não, é um Deus e 3 pessoas distintas. E a questão da Trindade, né, ela nos explica isso. Então, a doutrina da Trindade, ela nos explica a respeito disso. O que é a doutrina da Trindade? É a tentativa de nos explicar esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo serem um só, tá? Então, uma coisa que eu acho interessante quando eu vou falar sobre a Trindade é justamente dizer isso. É uma tentativa de nós entendermos o mistério. Porque a Trindade, ela é um mistério. E isso a gente precisa ter em mente. Né? Ela é um mistério. Ela não se pode ser entendida, a Trindade. A doutrina pode ser explicada. Mas a Trindade a gente não consegue entender. Né? Não cabe na nossa cabeça. Aí, novamente, a gente volta para aquele exemplo do jarro, né, e da xícara. Então, nós somos a xicrinha lá, e aí vamos aqui representando, né, apenas de uma forma ilustrativa, e Deus é o jarro. O que tem na xícara cabe dentro do jarro. Mas se a gente pegar o jarro e tentar colocar dentro da xícara, vai transbordar. Por quê? Porque Deus é Deus. Então, Deus não pode ser explicado. Né? Então, a gente precisa até entender a respeito disso, até quando a gente fala a teologia, né? Teo, Deus, logia, logos, estudo. Né? Então, o estudo de Deus. Né? A gente tem sempre o cuidado de dizer, não é que a gente vai saber tudo sobre Deus, porque nós não podemos saber. Nós somos seres criados. Nós somos limitados. Então, o que nós estudamos a respeito de Deus? O que Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, revela a nós. Então, nós conhecemos que Deus é soberano, que Deus ele é justo, que Deus ele é santo. Nós conhecemos os atributos de Deus. Por quê? Porque pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele se apresentou a nós. Ele mostrou a nós, através das suas escrituras, atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então, nós podemos dizer, Deus é isso. Por quê? Porque Ele mesmo falou sobre Ele. Deus é santo. Por quê? Porque Ele disse que Ele é santo. Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, nós trabalhamos na teologia, né, os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Por quê? Porque Deus se apresenta pela sua misericórdia. Mas, né, nós não conseguimos entender quem Deus é. Nós conhecemos o que pela sua graça Ele nos permite. Né? Então, seria 3 pessoas coexistentes, coeternas, perfazendo um só Deus. Então, essa é a definição. 3 pessoas coexistentes, coeternas, perfazendo um só Deus. Tá? À medida, eu não sei se, pelo menos a imagem vocês conseguem ver. Então,
o Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai. Mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tipo, não tem como compreender, mas é maravilhoso saber que nós temos um Deus que não pode ser compreendido, porque Ele é Deus. Se pudesse ser compreendido, Ele não seria Deus, né? Então, aqui, por que ele é muito falado, esse texto na Trindade? Porque nós temos os três desempenhando papéis diferentes, em atividades diferentes. Nós temos outros textos que às vezes falam do Pai e do Filho, né? Tipo, nós temos outros textos que falam do Espírito Santo e do Pai, mas aqui nós temos os três tendo atividades diferentes. Então nós vemos o Filho sendo batizado, o Espírito descendo como pomba e o Pai falando: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Né? Então por isso que esse texto é extremamente utilizado a respeito da Trindade. Pode passar para nós, por favor, guris? Aí eu trouxe alguns comentários também, e aí eu vou ler para vocês, tá? A respeito disso. Roger Wolson, em seu livro, um nome fácil, graças a Deus. Roger Wolson, em seu livro Cristianismo Falsificado, ele fala: a doutrina, olha que interessante, a doutrina pode ser explicada, mas a Trindade não. A doutrina da Trindade aponta para um mistério, mas tenta torná-lo mais inteligível possível e afastar-se de explicações que distorcem ou destroem a plenitude da revelação de Deus sobre si mesmo em Cristo Jesus, no Espírito e na Bíblia. Então, por que é importante nós estudarmos a doutrina da Trindade? Para que a gente, por mais que ela não consiga explicar o mistério, mas a gente foge daquilo que distorce. A gente foge daquilo que é herético. A gente entende o que não é. Né? E aí depois nós temos também uma citação do Luciano Subirá, quando ele fala sobre isso, que ele diz que o assunto declara que é sobre reconhecer que é um mistério, que existe um esforço humano de tentar torná-lo o mais inteligível possível, mas sem afastar a necessidade de que nós possamos aprender a nos mover por fé. Então, nós precisamos nos mover por fé também. E aí, eu queria só falar algumas questões, tá? Nós temos passagem, eu não vou ler para a gente não se delongar, até porque a gente toca na Trindade nesse assunto, mas o nosso assunto é Mateus, né? Então, a gente vê assim, existem passagens onde nos mostram que Ele é um só Deus. Existem passagens que mostram que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, está falando sobre o Pai e é levado a Deus, está falando sobre Jesus e é levado a Deus. Que cada um deles é Deus, né? Nós temos textos disso, como por exemplo, o Verbo andava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós vemos ali Cristo sendo mostrado antes, né? Tipo, antes da criação, e Ele era o Verbo e Ele andava com Deus, mas Ele era Deus. Né? E nós temos muitos outros textos distintos deles em ações distintas, como pessoas distintas. Né? E aí a gente poderia até trouxe alguns versículos aqui, né? João capítulo 1, versículo 1, desde lá de Gênesis, quando ele diz, Gênesis 1:1, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem. E se a gente for ver ali, a gente vê que o verbo utilizado ali era um verbo no plural, né? Então, nós façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 3, versículo 22, João capítulo 10. E aí a gente tem alguns textos aqui que a gente poderia ler. Se depois os irmãos quiserem que eu passe essa parte, né, de forma isolada para alguém, é só me pedir. Mas, como a gente estava vendo, essa questão ela nos impede de ser levada por questões heréticas. E aí eu trouxe 3 questões, aí se puder passar para nós de novo, eu acho que talvez esse, por estar maior, a gente consiga enxergar. 3 questões que podem ser 3 heresias, né, que se vive e que nós, através da doutrina da Trindade, conhecendo a respeito da doutrina da Trindade, tendo essas passagens bíblicas que nós citamos aqui, nós conseguimos entender que nós não somos. Então, o que nós não somos? O primeiro ali, não sei se todos conseguem ler, mas diz politeísta. O que nós não somos? Nós não somos politeísta. Ou seja, nós não acreditamos que há vários deuses. Existe um Deus, apenas um. Existem os deuses falsos,
né? Existem os deuses inventados pelo homem, existem imagens inventadas pelo homem, existem deuses que nós temos no nosso coração. O nosso pecado da idolatria, porque os deuses não são só imagens, né? Tem até um livro do Tim Keller que eu super recomendo, na verdade eu recomendo todos do Tim Keller, mas um em específico que é Deuses Falsos, que ele aponta para deuses que nós temos. Nós vimos aqui na semana passada, ou na retrasada, eu não me lembro, sobre os fariseus, aonde eles mesmos eram os deuses dele. Eles botavam a confiança em serem descendentes de Abraão. Eles botavam a confiança, né, nas práticas religiosas deles. Então, a gente tem vários deuses, mas existe um só Deus. Então, a gente pode até usar essa terminologia de que nós temos o pecado da idolatria porque nós colocamos coisas no lugar errado, nós temos deuses falsos na nossa vida, mas todos eles são falsos. Então, nós acreditamos em um só Deus, então nós não somos politeísta. Nós não somos triteísta, que é o segundo, que é acreditar que são 3 deuses. Isso nos faria politeísta, mas é um diferente no sentido de que são 3, não são vários, são 3. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Eles são 3 deuses. Então, não só são 3 pessoas distintas prefazendo um só Deus, não. São 3 deuses. Nós não somos triteístas, nós não acreditamos que são 3 deuses, senão a Bíblia estaria errônea a nos dizer que há um só Deus. Então, a Bíblia é muito clara de que há um só Deus. Então, são 3 pessoas distintas perfazendo um único Deus. Nós não somos triteístas. E nós não somos unicista, que é o antigo monarquianismo. Que o que esses acreditam, um unicista? É que há um só Deus e uma só pessoa. Então, para eles, para os unicistas, em algum momento, ele era Deus. E aí ele deixou de ser Deus, deixou de ser o Pai, o Criador, e veio para a Terra. E aí ele viveu na Terra. E aí depois ele foi e ele veio como Espírito. Entendeu? Então, para esses, é um só Deus, mas é uma só pessoa. Então, eles não acreditam nas pessoas distintas da Trindade. O Pai, o Espírito Santo e o Filho. Não, é um só Deus, uma só pessoa. Em algum momento ele está se movendo como Pai, em algum momento ele está se movendo como Jesus, em algum momento ele está se movendo como Espírito. Esse texto que nós lemos refuta isso. Nesse texto que nós lemos, nós refutamos isso, porque nós vemos o Filho, o Pai e o Espírito Santo ao mesmo tempo em atividades distintas. Então, nós não somos politeístas, não somos triteístas, não somos unicistas, nós acreditamos em um só Deus. Em um só Deus, mas pessoas distintas perfazendo, coeternas, coexistentes, perfazendo um só Deus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa sobre a questão da Trindade? Amém, irmãos? Então, terminamos o capítulo 3 e vamos então para o capítulo 4.